Oi, pessoal. A gente está bem feliz de estar aqui no nosso segundo podcast Pode Liderar, que Kirlene e eu, que somos do IME Brasil. Agradeço já de antemão os nossos convidados, que a Kirlene vai nos contar quem são. Estamos aqui com esse casal lindo, incrível. Gente, tem 5 minutos de bastidor aqui, parece que já sou amiga de infância. Você não tem noção, como o papo já rendeu aqui horrores. Eu já podia estar gravado há muito tempo. Estamos aqui então com a Lucimar e o Jorge, esse casal incrível. Eles são da igreja Verbo da Vida. Aí eu queria que, começando assim, como é que começou essa história? Chegando na igreja, o casamento, Jorge não é capixaba, chegou aqui nessa terra linda. Começar? Pode começar. Então, a gente se conheceu em 2002, né? E namoramos um tempo, depois nos separamos pela diferença de temperamento, né? Dois bicudos não se beijam, né? Como diz o velho ditado. 3 anos depois, nós conhecemos a Cristo e aí começamos a nos beijar. Porque casamento não é eu nem eu, somos nós debaixo de Cristo. Alguns anos depois, a gente cursou o Centro de Treinamento Bíblico, REMA, que é o maior instituto de ensino bíblico do mundo, né? São mais de 120 REMAs pelo mundo. E assumimos a igreja. Quem abriu foi o nosso pastor, analista judiciário, trabalhava no TRT aqui, tinha vindo de Maceió, fundou a igreja e passou a igreja para a gente e voltou para o tribunal em Maceió. A partir daí nós assumimos a igreja em 2011, em maio de 2011, para ser mais preciso. Nós estamos aí nessa grande missão, combatendo o bom combate, servindo ao Senhor e às pessoas na igreja. Aquilo que ele nos chamou para fazer. E como ele falou, né, nós nos formamos no REMA. Eu era bancária, trabalhei 21 anos como bancária e aprovei o Senhor de me convidar para assumir, né, o reino integralmente, estar ao lado do meu esposo. E hoje o mesmo curso que nos deu base para tudo isso que nós estamos vivendo hoje, que é o Centro de Treinamento Bíblico REMA, é o curso hoje onde eu sou diretora e professora. Então isso realmente vem se revelar o quanto a palavra ela nos traz realmente uma novidade de vida, né? Que o Evangelho é isso, né? Nos traz uma novidade de vida, nos abre os olhos mesmo, não só espirituais, mas para aquilo que realmente a gente pode, né, em Deus e conosco mesmo, né? E graças a Deus estamos nessa labuta e é uma coisa maravilhosa poder servir a Deus servindo pessoas. Gente, isso me deu um gancho para a primeira pergunta sobre liderança, porque quando o Jorge falou primeiro e depois você, né, Lucimar, sobre esse servir, né? E como líderes, né? Que a gente serve a Deus, serve as pessoas, e como líder também a gente serve as pessoas, porque a gente está a serviço mesmo, que as pessoas se encontrem, se conectem, né? Gerir é mais fácil, vamos dizer assim, a gente tem ferramentas mais óbvias, mais conhecidas, né? Onde a gente se treina muito mais, mas eu vejo que a liderança tem muito mais a ver com o ser que nós somos, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que a gente faz uma relação sobre isso, se é que vocês fazem uma relação sobre esse servir? Servir é o motivo pelo qual nós existimos, né? Então, se a gente for para as fileiras militares, né, eu estava conversando antes, eu me formei na Academia Militar, das Negras, o capitão da reserva, e quando a gente fala de um jovem, num contexto brasileiro, israelense, norte-americano, a gente fala que é servir a pátria. Mesmo numa escola como a Academia Militar, onde nós falamos sobre formação de um líder, nós estamos servindo. Então, liderar é servir, né? Tem uma máxima que já virou um jargão, quem não vive para servir, não serve para viver. Isso é uma verdade. Se a gente for olhar as escrituras sagradas, é interessante o momento em passagem de um legado de Elias para Eliseu, né? Nós estamos falando de um pai espiritual e um filho espiritual. Tem um momento que eles perguntam assim, existe algum profeta aqui na região? E nesse momento Eliseu, que seguiu Elias em torno de 5 a 10 anos, né? As pessoas falam 20, mas o que se tem é isso, eles lembram de Eliseu na seguinte expressão, existe sim, Eliseu, filho de Safate, que deitava a água nas mãos de Elias. Ou seja, Eliseu fez abrir o Jordão, fez tantos milagres maravilhosos, sobrenaturais. Ele não foi lembrado por nenhum deles.
Ele foi lembrado por servir o seu Senhor. Então, liderar é servir. E a gente não pode falar de liderança sem lembrar do maior líder que já existiu, né? Jesus Cristo. Ele foi um líder que ele não usou internet, ele não usou redes sociais, mas ele influenciou pessoas, né? Ele teve a capacidade de, sem ferramentas, vamos colocar assim, naturais, mas pelo próprio Espírito, pelo que ele sabia quem ele era e o propósito que ele tinha, ele conseguia influenciar pessoas. Então, um líder ele precisa ter uma visão e saber o seu propósito, saber onde que ele quer chegar. Então, quando ele sabe onde ele quer chegar, ele passa a visão e a missão ela é designada e as pessoas conseguem serem conduzidas. E foi assim, ele ensinava, ele pegava as pessoas do nada, né? Vamos colocar assim, cada um, você vê que Pedro era pescador e assim, ele foi pegando e todos eram diferentes, todos tinham características diferentes. E eles começaram a caminhar com Jesus e Jesus ensinava, ele exortava. Ele, né, ele tinha o lado dele realmente como mestre. Então, tudo isso ele criou pessoas e mesmo assim, ali dentro desse contexto, mesmo pessoas que ele ensinou, também pessoas decidiram não ficar com ele, decidiram até traí-lo, mas ele não desistiu do propósito. Então, quando a gente tem a convicção de um propósito, né, do que nós estamos fazendo aqui, por que aquelas pessoas estão com a gente, né? Qual a finalidade de tudo isso no contexto espiritual, mas também natural, onde nós vamos chegar no natural com isso, né? Que é um resultado que as pessoas... eu costumo dizer assim, é óbvio que todo mundo, quando você começa a entender sobre a vida, você quer resultado. Não adianta você querer ser uma pessoa hipócrita, sabe, falar, não, eu não quero nada da vida. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ir em aumento, né? E uma vida de prosperidade, Jesus veio nos ensinar isso. Essa questão da vida de prosperidade, uma vida de aumento, uma vida de você deixar coisas velhas e começar a praticar coisas novas, você se ver por dentro, saber a sua capacidade. Então, a gente não pode falar de liderança sem falar do maior líder que já, né, de todos os séculos que nos ensina até hoje. Né? Isso me lembra uma outra passagem, que é Deus escolhe os capacitados, né? Capacitados escolhidos, que você acabou de falar de Pedro e tantos outros, né? Quando eu, por exemplo, olho pro IMO, a forma como eu cheguei no IMO, né? Eu sou química, sou da área de exatas, extremamente racional, cérebro, matemática. Que bom! Então, tá entendendo o que eu tô falando? É muita fórmula, é muito cálculo, né? Você vai fazer uma faculdade de 4, 5 anos de muito cálculo, muita física, muita racionalidade. Então, nesse momento de vida que eu fiz a mudança de carreira e fui trabalhar com a área de desenvolvimento humano, o racional com o humano briga muito, né? Então, eu queria muito entender para aplicar, e não é, você tem que sentir para poder aplicar. Então, como é que você vive, experimenta e depois você consegue multiplicar? Então, assim, hoje você é diretora e professora do Rema, quer dizer, eu precisei, Rema, né? Precisei estudar, viver para hoje eu conseguir, né? Perfeito. Como é que a gente, durante as aulas, né, na comunidade, na igreja, trabalhar essa liderança voltada para as pessoas, né? Não necessariamente, lógico, tem a obra de Deus, a gente tem toda essa construção, mas como é que é esse olhar humano, né? Fazer uma alusão ao IMO, né? O IMO é Instituto para Desenvolvimento Humano. Não está preocupado com a gestão, mas com as pessoas, que as pessoas construam um caminho ali dentro, né? Sim. E que sejam capacitadas porque foram escolhidas, né? Como é que é isso para vocês, assim, dentro do dia a dia de vocês, da aula, da igreja? Posso falar pastoreiro, não, né? Pastoreio, né? Pastoreio. Assim, é muito interessante porque só existe um líder porque existe um liderado. O apóstolo Paulo, que para mim foi um grande exemplo de liderança, que ele liderou pelo exemplo, de fato, ele é um exemplo de liderança que ele liderou pelo exemplo, ele diz para uma determinada igreja, vós sois o selo do meu apostolado. O que é um selo? É uma chancela de que algo existe. Então só existe um líder porque existe alguém para ser liderado. Agora, acho que eu entendo que o grande equívoco quando se fala em liderança é porque as pessoas desprezam os 4 sentidos da liderança, né? E só se lidera de fato pelo exemplo, de uma forma eficiente e eficaz, né? Então, a primeira esfera da liderança é a gente liderar a si mesmo, né?
Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então a gente precisa entender que eu tenho que ter uma vida espiritual regrada, uma vida da alma, dos sentimentos, do cognitivo regrado e sempre em aumento, sendo renovado. E um corpo também. Cuidar da saúde, do que se come, como se descansa, não sabotar as férias, não é isso? Fazer atividade física. Eu também sou profissional de educação física. Então, assim, é o primeiro aspecto da liderança. Depois a gente vai para fora, né? Esse primeiro vetor é interno, os outros 3 vetores, os 3 sentidos diferentes são para fora. Você vai ter que lidar com autoridades acima de você, é a questão vertical, a questão horizontal, os seus pares, e você vai ter que lidar, e é interessante quando aponta-se para baixo no sentido de hierarquia, que a hierarquia ela é bíblica, ela está no mundo, mas ela tem um viés unicamente organizacional, não de sobreposição, né? Nem de exercer de papéis diferentes. Exatamente. Então, é interessante que Jesus disse, né? Aquele que te recebe, a mim me recebe. Ele fala aquele que recebe o profeta. Naquele contexto ali, profeta era aquele que estava assim, aquele que recebe o justo. E aquele que der, ainda que seja um copo de água, a um pequenino, de forma nenhuma perderá o galardão. Então, quando a gente trata de uma liderança, a primeira coisa, a gente entende que a gente, antes de lidar com as pessoas, a gente tem que ser o exemplo. E ser o exemplo no secreto, porque tem uma diferença de caráter e reputação. Reputação é que as pessoas ouvem de você. Caráter é aquilo que os anjos comunicam a Deus a seu respeito. Aquele é o seu secreto. Não somente o secreto que você está fazendo sozinho, é o secreto que está na sua mente e no seu coração. Depois disso, a gente precisa olhar as pessoas no futuro. Nós temos que sentar à mesa com o futuro, ou trazer o futuro. Ou seja, as pessoas não viram pronto. Jesus não pegou ninguém pronto. Jesus olhava para o Pedro, um pescador bruto, e a gente viu isso mais à frente, e fala assim, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Então é interessante a capacidade, liderança tem a ver com você ver e desenvolver o potencial das pessoas para que elas se tornem melhor do que você, se possível. Claro, vai passar pela escolha de cada uma delas. Mas o desejo tem que arder em um líder de perpetuar um legado e não somente isso, fazer com que essas pessoas se tornem melhores do que você, mais produtivas do que você. Jesus disse isso. Vocês farão obras maiores do que eu. Então, acho que isso aí é básico, né? É interessante porque também quando a gente... Porque como que a gente pode ter um time plural, né? Porque também ele buscou essa pluralidade. Como cada apóstolo é tão distinto, traz uma qualidade tão diferente, né? E como que a soma dessas pessoas é que pode gerar esse muito maior, muito à frente, muito mais elevado. O grupo, né? Isso. E às vezes a gente vê lideranças que querem gente, eu quero sempre, ela é igualzinha, então não, ela é diferente. Como a gente tem um time pobre, né? Nesses lugares. Celebrar as diferenças. Isso. E ajudar que essas pessoas cooperem entre si para que o melhor possa aparecer. Esse é um grande papel de um líder, né? E quando Jorge fala que, né, o próprio Jesus falou, né, acerca de vocês farão obras maiores do que eu. Um líder, ele tem que ser muito bem resolvido com ele mesmo, para ele ter a coragem e assim, conseguir lançar pessoas com esse desprendimento, de que a pessoa vai ter condições de fazer algo melhor do que ele. Porque quando nós não estamos bem com a gente mesmo, né? A gente não tem a capacidade de saber o quanto nós somos bons ou o quanto nós podemos evidenciar pessoas sem o receio de que aquela pessoa vai aparecer mais do que você. Você realmente lança porque você está bem com você. Você sabe que aquele é o seu papel, como eu falei, o nosso propósito. Se eu tenho um propósito na vida de treinar pessoas, se eu tenho um cargo hoje, né, confiado por Deus para treinar pessoas, hoje eu falo no contexto de igreja, porque nós estamos dentro de uma igreja, um centro de treinamento bíblico, e lá, assim, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de participar da formação de mais de 1.200 alunos na escola. Então, essa participação ativa de estar ali todos os dias, na segunda, quarta e sexta, que é o dia de curso, das 20 às 22 horas, você presenciar e você treinar pessoas. E quando você chega no final do curso, você vê aquela pessoa que às vezes entrou ali
chorando, depressiva, às vezes com o casamento destruído, muitas pessoas falidas. Eu recebi pessoas... Eu tenho um exemplo assim, de pessoas que chegaram lá devendo mais de 2 milhões no mercado, né? Empresários derrotados que estavam destruídos. Tem um curso lá que tem uma palavra que vai te ajudar. Ele foi para lá como se fosse assim, o meu último respiro. Né? E a gente começou a trabalhar, porque a gente trabalha o espiritual, mas também a gente tem o lado de desenvolver pessoas. Então, ele chegou no final do primeiro ano, que o curso são 2 anos, ele veio dar o testemunho, olha, paguei a minha dívida de 1 milhão e pouco, por causa dessa palavra que eu tenho recebido, e por causa do contexto o trabalho que vocês fazem aqui com a gente. Porque a gente senta, a gente conversa, você pode... Né? A gente busca trazer realmente uma realidade que Cristo conquistou para nós, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo falava, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tem algo dentro de mim que eu preciso tirar. Tem força dentro de mim. Então ele falou, já paguei minha dívida toda e agora estou indo nos Estados Unidos fechar um contrato agora de 2 milhões. Então são testemunhos que você pega, não pelo dinheiro em si, mas nós temos, por exemplo, o nosso exemplo, um exemplo assim muito... Hoje nós ministramos para casais e assim, hoje a gente fala assim, a gente tem vida para isso. A gente fala com propriedade, a gente não fala com medo. Será que eles vão descobrir que a gente briga? Não, a gente fala assim, a nossa vida é transparente. Tanto que no início do nosso ministério, né, aí a gente fez o Rema, quando a gente conheceu o Rema, ele estava numa fase, né, bem difícil, ele estava depressivo, ele passou por um processo de depressão, e nós estávamos praticamente separados, né? Então... foi uma coisa assim que foi o nosso oxigênio, né? E eu falei, se tem alguma coisa para fazer, vamos lá, vamos fazer isso, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer, graças a Deus, o ministério que hoje nós estamos né, firmados e vamos continuar até a volta de Jesus. E foi lá que nós descobrimos que muitas coisas que eu não sabia, por exemplo, eu aprendi dentro da minha casa, não porque minha mãe não me amava, porque ela me ama demais, mas ela falava assim, olha, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro e não vai depender de homem nenhum. E assim, eu cresci ouvindo isso, você não vai depender de homem nenhum. Então, na minha cabeça, a palavra submissão era algo que eu arranhava, falava comigo, me arrepiava. Eu falava, não, some de perto de mim, eu não quero me submeter a ninguém. Então, eu cresci não querendo me submeter a homem nenhum. Então, a gente teve muito problema, porque ele... um oficial do exército, sabia o quê? Mandar. E eu resistia, mas assim, 2 pessoas que não tinham a palavra, porque quando você tem a palavra, você percebe que o que você aprende, por exemplo, hoje Jorge usa muita coisa do exército dentro da igreja, sabe, para liderar a igreja, e é muito alinhado com a palavra de Deus. Depois que a gente vai aprender, você fala, meu Deus, por que funciona o exército? Anos e após anos, porque é alinhado a princípios. Então eu aprendi princípios da palavra que eu não aprendi dentro da minha casa, né? E valores, e nós fomos discipulados por um casal pastoral que nos acompanhou. Então o acompanhamento, você está andando lado a lado, é como, né, a criação de filho, não é você ensinar o caminho, você ensina no caminho, você está ali com ele, então o líder está junto. E nós tivemos esse casal pastoral que nos ajudou demais, nosso casamento foi restaurado e hoje nós temos experiência assim, de restaurar muitos casamentos, não por nós mesmos, mas por aquilo que nós vivemos e que nós aprendemos e sabemos como funciona, nós sabemos o caminho agora. É interessante ouvir você, porque eu vejo nesse processo de liderança, que você está dizendo que tem hierarquia, então tem a questão, né? E eu tive que aprender isso. Tem o vertical, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui sobre isso, nas organizações também a gente tem esse eixo vertical, mas qual é esse eixo horizontal de formação de comunidade? Quando você fala, as pessoas vêm aqui, o depoimento da pessoa que devia, depois conseguiu superar, né? Então, essa liderança que tem uma estrutura, que é o que você está dizendo, tem uma atitude de liderança que forma essa comunidade, que apoia, porque você apoia essa pessoa, você certamente a comunidade também apoiou essa pessoa que você trouxe o exemplo, né? Então, como a gente está... a conexão. Fazer parte de algo. A pessoa, ela precisa saber que ela pertence a algo.
Né? Então, quando você está passando por alguma pressão na sua vida, né? A gente pode falar dentro da empresa também, às vezes a resposta está diante de você, só que a pressão não está te deixando ver. Então, esse senso de pertencimento, de estar numa comunidade, estar inserido dentro de um âmbito, né, de igreja, onde você vai ser fortalecido não somente pela palavra, mas por pessoas. Porque nós não fomos feitos para viver sozinhos, né? Nem a solidão não foi feita para nós. Né? Nós somos seres puramente sociais. Aquele que se isola, né, se atenta contra a verdadeira sabedoria. O próprio Deus se atenta. Então, assim, você não pode querer resolver as coisas sozinho se você tem pessoas que podem te ajudar. E é por isso esse acréscimo das diferenças. Alguém que já é mais forte que você naquela área, alguém que já passou. Eu já tive, né, no nosso casamento, por exemplo, eu escutava muito a esposa do meu pastor. E ela falou, não, a gente já viveu isso, olha como é que é o nosso casamento. Então eu comecei a olhar para o casamento deles. E eu falei, eles vão ser minha referência, eu quero esse casamento, essa santidade, esse olhar de amor, tudo isso, esse respeito. Então a gente começou a praticar a palavra, né? Colocar não somente ouvintes, né? Mas a gente começou a praticar, como diz lá em Tiago, não sejais, né, negligente, a ouvir a palavra e não praticar, mas você tem que ser realmente diligente com a palavra, aprendeu, praticou. Então um bom líder, ele vai ter essa característica, ele vai saber como ensinar, né, porque ele sabe como fazer. E tem essa característica de deixar algo para alguém. Então quando eu vejo, assim, eu fui professora há muito tempo, eu vejo um aluno hoje um cargo de gestor, crescendo, você fala, gente, que bacana, sabe, eu tenho um dedinho meu ali de uma disciplina, de uma palavra, então assim, essa coisa também da inspiração, né, o líder também inspira. Sim. Então, por exemplo, vocês estavam contando aí sobre o casal que ajudou vocês, porque também era uma inspiração, com né, certeza. Essa história que você trouxe desse rapaz aí que superou, foi uma inspiração para muitas pessoas, então essa coisa da inspiração também está muito no líder, por isso que o exemplo é importante, você realmente praticar para poder o outro seguir você, porque ele entende que você é uma inspiração que vai levar para algo bom, né? Sim. E o quanto a gente vai deixando pelo caminho coisas pelas pessoas e quanto a gente vai trazendo das pessoas também pra gente, né? Então, por exemplo, eu também trabalho com casais, né? Encontro de casais. Agora, por exemplo, trabalho especificamente com noivos, né? A gente chama pré-matrimônio. Então, antes do casamento, a gente tem encontro com os noivos. E o que é? Levar para nossa casa, contar a nossa história e ouvir um pouco da família deles, e é isso, é menino que chama, telefone que toca, peraí que eu vou esquentar o jantar, é a rotina do casal, que é isso, né? Que como é que a gente, com o exemplo, a gente inspira outros também. Nessa posição de casamento, nessa posição de casamento, que eu acho que tem um pouco a ver com a liderança também dentro das organizações, né? Um casamento bem sucedido, você também lidera, né, de forma bem sucedida. Então, assim, dentro da igreja a gente só consegue fluir do jeito que, graças a Deus, a gente flui, impactando pessoas realmente com a nossa vida, porque a gente vive bem um casamento, graças a Deus. Vocês lideram, é isso que eu falei agora há pouco, vocês lideram uma comunidade. Sim. Como líderes, vocês precisam ser exemplo, precisam ter consciência do que vocês estão fazendo, né? Olhar para quem são essas pessoas, que são os liderados, e como que o líder tem esse papel de apoiar. De fazer, você estava falando agora há pouco de se tornar maior, eu me lembrei quando eu cheguei no IME. Eu cheguei no IME em 2017, participando de um programa de desenvolvimento de líderes que a gente tem, e ainda hoje eu sou uma das coordenadoras desse programa. Quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas, os facilitadores, né, os coordenadores, que são os consultores do IME, atuando, e eu olhava aquilo e eu falava, gente, tem hora que eu quase não vejo essas pessoas, elas estão sempre sentadas, elas promoviam um processo tão intenso e tão bonito que as estrelas, quem estava à frente do processo eram os participantes. Então, isso é uma coisa, você não precisa aparecer. Se esse moço conseguiu recuperar a vida dele 2 anos depois, dar um depoimento desse, eu hoje, quando a gente faz o programa ainda hoje, eu estava fazendo o encerramento do orçamento da última turma, que a gente acabou de finalizar, com a minha parceira lá, que é lá de São Paulo, e ela falou, Lara, grata por a gente ter caminhado isso juntas, que bom que as pessoas conseguiram chegar onde elas chegaram, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa do líder, não é de sobrepor,
mas de trazer para o palco. A gente fala muito uma coisa assim, como que o eu de cada pessoa dentro da organização aparece. Nesse exemplo que você deu, o eu desse moço apareceu. Foi isso que foi restaurado. Isso aí. Né? E eu acho que isso é um papel de líder. Até questão ministeriais mesmo. Às vezes pastores que chegam lá assim, dilacerados, meio que assim, desanimados com a igreja, porque passou por processos bem ruins. A gente pastoreia pastores também. São mais 6 igrejas sob nossa direção, né? Forma líderes. Formação de líderes. Nós temos um processo de formação de líderes que é licenciamento e ordenação. Então, no Estado do Espírito Santo, nós já licenciamos mais de 100 líderes, né? Estão distribuídos pelas igrejas. Tem igreja em São Mateus, Mimoso do Sul, Guarapari, e a gente acede. Né? É interessante, assim, a próxima fase da sua vida traz o nome de alguém. É importante você entender isso. Se você olhar para a vida pregressa, cada um de vocês, cada um de nós, fases de nossas vidas têm estampado o nome de alguém. Ruins, boas. Então, eu gosto de dar esse exemplo quando você chega numa cidade, Domingos Martins, Gramado, tem sempre uma entrada bem-vindo a Domingos Martins. Se a gente for observar cada fase da nossa vida e tiver esse desejo ardente pela próxima estação, ela vai estar conectada a uma grande faixa com o nome de alguém. Cabe a gente desejar ser esse alguém, não para o nosso louvor, mas que a gente possa deixar um legado. Então, sempre lembre disso. Você precisa se conectar, e liderança tem a ver com conexão a pessoas que têm o cheiro também do teu futuro. Então, pessoas têm que ter o cheiro do seu futuro. O futuro tem um cheiro. A associação é algo dito por todas as disciplinas, né, de humanas, a importância da associação. Isso é uma verdade tão enraizada que as nossas vozinhas e mãezinhas diziam o quê? Quem anda com porco come o quê? Farelo. Isso não é uma mentira. A Bíblia diz, mas na verdade é interessante a questão da Bíblia, essa frase, né? Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele disse, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas ele canonizou algo que um filósofo, poeta e ele era uma espécie de Chico Anísio da época, né? Um comediante chamado Menandro. Não foi Paulo que disse isso, foi Menandro que falou isso. E Paulo parafraseia Menandro e canoniza a fala. É uma verdade que ela transcende religião, transcende tipo de filosofia. Então, as más conversações. Agora, se as más conversações corrompem bons costumes, as boas conversações, ou seja, associações, vão pavimentar estradas adiante da gente. Então, liderança tem conexão o tempo todo. A gente só tem que decidir a quem a gente segue e quem a gente se torna, né, para ser seguido. Tem um livro do Adler, chama Seja o Piloto da Sua Própria Vida. Ele convida, são 8 capítulos, ele convida a gente a fazer uma reflexão sobre você realmente pilotar esse avião, ou se ele está sendo pilotado por alguém, você está só indo, né? Ele traz algumas reflexões, e uma das reflexões que ele traz num dos capítulos é sobre quem são as pessoas, né, que você vai colocar nesse avião. Então, por todas as pessoas que você já passou na vida, se você tivesse que fazer uma viagem, quem seriam as pessoas que você convidaria para estar nesse avião com você? Tem a ver se você trouxe, né, o nome das pessoas de bons e maus, mais experiências, né? Então, quem são as pessoas que você quer colocar, né? Porque na vida a gente tem que valorizar também os nossos mestres, né? Seja um professor, seja um tio, um pai, um avô, um líder, né? Alguém que foi um exemplo para você, assim, positivo, que te inspirou, né? Então, é um pouco isso, né? Você tá falando, eu lembrei do livro dele aqui. Quem são as pessoas que eu quero colocar nesse avião, que eu quero que voe comigo? Quem eu vou largar para trás? E mais à frente, né? Como é que vai estar o coração desse líder quando essas pessoas descerem desse avião? Né? Porque é interessante, né? Eu gosto de dar o exemplo de um ônibus, né? Que é o mais nosso cotidiano. Forem voar no avião que está voando até mais alto que o seu. Sabe? É isso mesmo, eventualmente é isso. Então, assim, eu lembro que eu morava em Laranjeiras, morava em Valparaíso e estudava no centro da cidade, aqui em Vitória, né? Então, eu pegava um ônibus e eu observava algumas coisas. Então, o líder tem que entender que ele pilota um ônibus, então ele serve aquela pessoa, ele tem que ter uma formação para isso, né? Ele tem que conhecer o caminho.
ele oferece segurança, ele toma decisões. Então, em cada ponto, pessoas vão subir. E pessoas daquele ponto não vão pegar aquele ônibus. Então, não cabe a um líder, por exemplo, ficar assim, gente, vocês não vão, não sobe não, eles têm outros destinos. Então, pessoas que têm o mesmo destino que você vão subir. No meio do caminho, algumas vão puxar, antigamente chamavam de cigarra, né? Para descer. Essa cordinha. Pra mim chamava cordinha. No Rio é cigarra. E essas pessoas vão descer. E você não vê um motorista falar assim, desce não, gente, não desce não. Então, saber deixar ir é tão nobre quanto o acolher. Esse é um segundo aspecto dessa viagem, né? Outra coisa interessante, que aí cabe aquele que pegou o ônibus, né? Porque um dia, todos nós pegamos um ônibus e estamos dentro de um que tem um motorista, né? É interessante a gente observar que, nesse contexto de ônibus, eu lembro que quando comecei a vir para o centro da cidade, eu tinha 16 anos, né? Eu não sabia onde parava ali na Praça Costa Pereira. E uma vez eu calculei e desci lá no início da cidade. No Nacional era lá em cima né? E eu andei, porque eu não pedi opinião, não pedi conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselho há segurança. Você pede conselho a quem? A quem sabe. O problema é você pedir opinião. A gente não foi feito para pedir opinião. A gente foi feito para pedir conselho. Conselho vem de alguém que conhece o caminho. Aí eu aprendi algo. Que possivelmente já teve, inclusive, a experiência. Claro. E aí eu aprendi algo. Quando começava a chegar ali nas primeiras vezes, eu chegava, ô motorista, você me avisa, eu quero descer na Costa Pereira? Ele falava assim, pode ficar aí que eu te aviso. Pode descer. Então, até para você descer de um ônibus, que agora você não é o piloto, mas você é o passageiro, peça conselhos. Então você não vê o piloto envolvido emocionalmente, nem com quem entra, nem com quem sai. Isso é um grande problema para o líder. Um líder que fecha o seu coração por pessoas que desceram, sejam elas que desceram por bem ou por mal, ele não está preparado para fazer conexão futura. O líder tem que aprender a deixar o passado no passado em cada ponto. Não estabelecer barreira, estabelecer ponte, porque senão ele vai desistir. Tem tanta gente que desce e vai ter aquele que vai até o ponto final com você, e não são muitos. Então, você saber lidar, a gente precisa saber lidar com isso. Pessoas que vêm, pessoas que vão, guardar o coração. Por isso que a Bíblia sabe, ela diz assim, de tudo que tem de guardar. Não fala guarda dinheiro, guarda sua mente, não, guarda o seu coração, porque dele procede os caminhos de vida. Então, liderar é isso, você entender os destinos das pessoas, privar pelo seu, dar o seu melhor, mas não se envolver emocionalmente, nem para mais, nem para menos. Mas parece uma frieza, Jorge. Não, não é uma frieza. É o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz assim, de uma coisa te encarrego, filho Timóteo. Das profecias, ou seja, das palavras das quais você foi alvo, quantas pessoas liberaram palavras sobre nossas vidas? Desde nossos pais nós recebemos profecias, boas ou ruins. Ele fala assim, combata o bom combate da fé firmado nelas, mas guardando a sua consciência. Porque alguns, por não guardarem a consciência, naufragaram na fé. Como é que se guarda a consciência? Não se envolvendo emocionalmente com as pessoas, emocionalmente, não é que você não vai ter amor e tal. Não é que não vai ter afetivamente. Não é afetivamente. Emocionalmente, deixar aquilo ali entrar no seu coração de maneira né, que te gere, por exemplo, uma emoção positiva tão grande que você vai preterir aquela pessoa, vai colocá-la num lugar especial, ou alguém que negativamente te afligiu e você não vai confiar em mais alguém. Então, isso é uma sabedoria de vida. Eventualmente, nas organizações, muitas vezes a liderança não permite que as pessoas cresçam, que elas se desenvolvam, porque estão... mas ela faz isso tão bem, e a pessoa não tem outras oportunidades. E você trouxe uma outra imagem também do ônibus, que me remeteu a uma coisa assim, eu fico pensando nas várias comunidades das quais nós fazemos parte, né? Então você pega um ônibus de manhã aqui, à tarde você pega outro, à noite você precisa de um ônibus, você precisa chegar num outro lugar, né? E como é que essa pessoa lidera, tá te conduzindo nesse caminho? E que horas que você é o piloto do ônibus? Porque também tem isso, né? Quando você falou, nossa, não depende de homem, né? Não depende... Mas aí eu tive que aprender a ser submissa para ajustar coisas dentro de mim. Isso. Para hoje eu conseguir ser quem eu sou. E que horas ele lidera a coisa e que horas você?
Não é? Você tem lá o seu grupo, que é a hora que você pilota o ônibus. É isso aí. E tem a hora que ele pilota o ônibus, aí. né? Teve momentos que eu estava no ônibus, né, aprendendo, esperando chegar o caminho e realmente passar o caminho. E hoje nós estamos como pilotos, né? Mas é claro, nós estamos submetidos também a uma visão, né, que é o ministério o qual nós fazemos parte. Então, existe esse contexto. Mais de 530 igrejas no Verbo da Vida, pelo mundo. Então, assim, eu vejo como é fascinante essa questão. Quando ele estava falando essa questão de emocionalmente, ele até ratificou depois, existe uma importância muito grande do líder saber ter a escuta, saber como o seu liderado está, o que ele está passando, mas isso não pode impedi-lo, né, de tomar decisões, de fazer as coisas acontecerem. Essa escuta é importante. O líder, ele tem que saber, tem que ser uma pessoa que escute e que ele pegue essa escuta e faça algo com ela. Não é só você, vou emprestar meu ouvido para alguém desabafar. Não, você sabe que às vezes aquela pessoa está passando por alguma situação e às vezes ela não está trazendo, não está entregando o resultado que ela gostaria porque ela está passando por uma situação. Né? A gente pega pessoas, às vezes, né, tá passando por uma depressão, uma situação que passou na vida, e aí é um momento da pessoa. Você tem que entender que as pessoas elas passam por momentos. Às vezes está com um problema no casamento, né? Quantas pessoas dentro de uma empresa às vezes são demitidas porque não está dando resultado, e aí não tem aquela escuta para saber por que não está dando resultado. Por que daquela insatisfação? Porque a pessoa não está bem. Então, é esse resgate, sabe? Esse ano eu tive a oportunidade de lançar o primeiro livro, né, que eu fiz coordenando. Eu convidei 23 mulheres, isso. E todas as mulheres que eu olhava e falava assim, nossa, que potencial. E aí eu falava assim, Senhor, como é que vai ser o nome desse livro? Ele me deu o nome, O Despertar das Águias. Ai, que lindo. Então, assim, eu fiz o convite para... Mas você... É um desafio. Então, assim, o que eu escutei de testemunhos, elas falaram assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu pudesse ser uma escritora. Porque cada uma ficou responsável por um capítulo, falando da sua vida. Eu falei, eu quero que você fale de algo que você superou. Mesmo que eu veja que aquela pessoa, às vezes, estava num impasse ali, porque precisa romper. E às vezes você rompe numa determinada área e você se encoraja para romper em outra. Isso. Então ali despertou mesmo águias, e hoje eu tenho essas mulheres assim testemunhando, e elas, quando é que a gente vai fazer o próximo? Eu falei, gente, calma aí. Agora, coordenar 20 mulheres não é desafiador. É algo interessante nesse livro, que ela teve uma direção de pegar pessoas que já têm uma posição social, ministerial, e pega pessoas que estão por detrás das malhadas da igreja. Que não tem nem português, vamos dizer assim, muito bom. E colocou as pessoas. Você tem uma história maravilhosa. Não tem português, mas tem uma vida, tem uma história, tem algo para ensinar. Eu falei, você tem uma história. Foi sensacional essa sacada, essa direção do Espírito Santo de contemplar não as posições, mas as construções. É muito interessante. Você vai ter uma história muito bacana. Ela catou lixo, né, na vida dela. Contou aqui agora. Então isso aí fez com que ela tivesse esse olhar de favorecimento para aqueles que, talvez, não gosto dessa expressão menos favorecidos, não. Aqueles que durante a vida tiveram, por uma questão até natural, menos possibilidade, né? Não gosto dessa questão social, eu gosto dessa questão de vida, né? Se você rodar o mundo, às vezes a vida foi dura com você. Ok. Mas a dureza te trouxe oportunidade. Muitas. Que você é capaz de ver coisas que outras pessoas não são capazes. Hoje eu só brilho, talvez, por conta de ter passado por aquilo. Fui lapidada. Né? Me permiti ser lapidada, né? Pela palavra de Deus. Até a gente fala ruim, bom, e eu fico falando assim, foi. Simplesmente foi. E eu só conto testemunho para encorajar pessoas. Não é para a pessoa, coitadinha, não, para encorajar, falar, olha, eu saí
desse lugar aqui. Inspirar, né? Então, assim, você também pode sair, você está na vantagem, você está só precisando virar a chave. O que às vezes acontece é que a gente às vezes não olha para os pequenos milagres de todos os dias. É isso aí, a gratidão, ela te evolui, né? Exatamente. A gratidão, ela tira de você o E melhor. como é importante, por exemplo, a gente trabalha a biografia, né? Biografia é diálogo e processo, né? Uhum. Então, a biografia de cada um, a história de vida de cada um é única, e aí a Laura falou essa coisa da comunidade, da diversidade. Não adianta, quer dizer, um time de alta performance não são os melhores. É quanto mais diverso, quanto mais plural ele for, porque é aí que ele vai caminhar. E quanto mais eles aprendem a cooperar e trabalhar juntos. Né? Então, essa coisa da gente olhar para a nossa história e, quer dizer, você convidou 23 mulheres, mas eu não tenho nada para contar. Tem. Olha para os pequenos milagres de todo dia. Foi isso que foi despertado nelas. E hoje, assim, tem algumas que estavam com projetos engavetados, né? Que o despertar ele veio para isso. O que você sonhou um dia que você parou de sonhar ou que você engavetou? Então, assim, despertar nas pessoas que elas têm alguma coisa, elas têm um sonho. Pode não estar correndo atrás do sonho dela, mas tem algo dentro dela que ela quer construir. Existe algo. Que Deus nos fez assim, gente. A gente não tem como a gente negar isso. Que nós somos filhos. Então, elas foram despertar. Tem mulheres que estavam com o projeto há anos sem tocar. E hoje você vê tudo andando, sabe? É como se fosse assim, só precisava daquela engrenagem, né? De colocar o óleozinho na corrente. Né? Antigamente a bicicleta estava andando, coloca o óleo. Não funciona, coloca o óleo. Lá em Minas foi tão petelecozinho. Esse óleozinho, assim. E como isso empodera e faz aquilo que eu estava falando agora há pouco, como é que o eu dessa pessoa aparece. E os sonhos aparecem. E as ferramentas que ela mesma tem, que ela desconhece, parece que vão para a mão. Né? Muitas me falaram, né? Olha, como escrever me fez bem. Porque, assim, teve histórias, assim, quando eu li, eu falei, nem eu sabia desses detalhes. Pessoas que foram abandonadas pelo pai, ela falou assim, eu escrevendo, eu tive que pedir perdão ao meu pai. Porque eu lembrei que eu passei a minha vida toda sem pedir perdão a ele. Então, assim, ela expôs a situação dela e realmente foi, assim, algo que curou. Que fez com que ela arrancasse aquilo dentro dela. Ela falou assim, eu tô tão leve. Outra que teve casamento tóxico, sabe? E hoje eu falei, por que você não faz um canal para você ajudar mulheres que estão passando por esse processo? Eu falei, você. Falei, eu que não sou, porque eu não tenho casamento assim, não tive, graças a Deus. Mas o casamento dela foi assim. Tive outros aprendizados, não esse. Tive outros, teve outras esquentadas. Não, nem tô falando em relação ao casamento. Eu tô falando assim, a vida te propiciou outros desafios, não o do casamento. Quer dizer, o do casamento sempre tem os desafios, não que o casamento não. E aí, isso se estendeu de tal forma que eu tava até falando com ele. Eu falei, amor, como que quando Deus dá uma visão... assim, a gente não pode ter dúvida, sabe? Você tem que meter a cara e fazer. Porque assim, se ele te dá uma empresa para você gerir, ele vai te dar condição, ele vai te capacitar para você gerir. Se ele te der um funcionário, você vai administrar aquilo ali. E eu sempre falo com as meninas, se prepare para o grande. Porque se você não se preparar para o grande vai chegar para quem está se preparando. Né? Então, aprender a liderar. Uma que ela trabalhava como faxineira. Né? Aí ela tava me contando, andar com você é desafiador, né? Eu falei, por quê? Você puxa a gente o tempo todo. Eu falei, minha filha, eu nasci pra isso. Liderar, primeiro, né? Liderar a si mesmo, né? Então, o que é isso, né? Deus está te dando o caminho, você está preparada? Se não, é o primeiro pilar, lidera você mesmo para poder ir. Interessante, né? esse conceito de liderança é a gente também não tornar a coisa soft demais. Você falou uma coisa interessante, você disse aí acerca de mandar, né? Existe um protocolo, o mandar faz parte da liderança, o ordenar também faz parte da liderança. Sim. Ele não é a primeira via. O apóstolo Paulo, em Filemão, no verso 8, ele fala assim, bem sei eu da autoridade que tenho de lhe ordenar que você cumpra o seu dever, porém, prefiro pedir em amor. Olha que coisa interessante. Coisa linda, né? É como um pai para um filho. O fato de eu pedir, eu peço favor, por favor. A gente filho, pede, por favor, nossos faça filhos. isso. Sim. Se ele não fizer, eu falar, você ouviu o que eu falei? Qual a parte que você não entendeu? Subiu o tom. Faz parte da liderança saudável. E se ainda ele não falar, rapaz, você faça agora. Você muda tom de voz, você muda o olhar,
Você coloca a seriedade necessária. Então, o ordenar faz parte da liderança, muito embora não seja a primeira via de acesso. Então, é interessante você entender essa complexidade da liderança, né? É que se você não faz isso também, como agora mesmo eu falei, cada um tem um papel. Esse é o papel de dirigir, de mostrar a direção. Tem decisões que precisam ser tomadas, porque se as decisões não são tomadas, as coisas muitas vezes não vão acontecer. Não, então é a forma como você se relaciona. Você falou, não precisa ser emocional, mas ela pode ser com compaixão pelo outro, pelo ser do outro. Isso aí, né? Mas como que eu ajudo o outro a se desenvolver? Como é que eu ajudo que ele faça aquilo, ajudo que ele cumpra aquilo que eu preciso que ele cumpra? Né? Eu digo emocionalmente, só para deixar claro, não deixar feridas ficarem em você. A questão de um abandono e tal, alguma coisa nesse sentido. Você nasceu para liderar, nada pode te parar. Eu falo que líder não tem como parar. Tem que ter couro de crocodilo, pele de crocodilo e um coração cheio de amor. Você tem que ter. Você fez contra mim, não me feriu. Mas quando eu precisar me envolver para te ajudar, ou nesse sentido eu tenho que me envolver, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que tomar para mim não o problema alheio, mas de fato me colocar naquele lugar para eu dar a melhor solução para ela. É interessante que Jesus Cristo, por onde ele passava, né, todas as curas que ele, os milagres, né, a Bíblia diz assim, e ele teve compaixão. A compaixão é um componente, né? É o comburente da chama do milagre, né? E vidas, muitas vezes, batem na nossa mão para se tornar um milagre. É importante isso. E é muito bom você ver essa transformação nas pessoas, né? Às vezes a pessoa chegar... Nossa, sim, ela pensa que ela não pode nada, ela pensa que ela não tem capacidade, aí é como assim... a chegar, né? Tem que estar perto. Você precisa estar perto para você saber como a pessoa pensa. Você precisa estar perto para saber qual a atitude. Quando você anda perto da pessoa, você sabe qual a atitude que ela tomaria diante de uma situação. Então você começa a aprender. Por isso que ele fala: aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Então, assim, essa humildade do coração é poder ensinar, sabe? Desprendendo mesmo. Eu falo mesmo, tem pessoas hoje que sobem no púlpito que ministram muito melhor do que eu. Muito melhor, infinitamente melhor. Graças a Deus. Eu vou ficar triste com isso. Quando eu vejo que uma pessoa fala assim, não, eu não vou fazer o rema porque no final do curso eu tenho que ministrar. Eu falo, vamos fazer o seguinte, chega no final, vamos fazer o curso sem pensar no final do ano? Sem pensar no final do curso? Né? Vamos fazendo. Dê o seu melhor durante esse... Aí quando a pessoa pega o microfone, você fica assim, eu falo assim, que eu nem fico na avaliação mais, eu falo assim, amor, eu gosto de ficar só curtindo o trabalho, assim, o trabalho de Deus pelas minhas mãos, vamos colocar assim, porque eu falo assim, meu Deus, amor, é muita pérola. Ele fala assim, meu Deus, amor, olha. É sensacional. É sensacional. Você vê cada ministro, pessoas às vezes que nunca pegou no microfone. Eu falo assim, se eu pego no microfone quase todo dia e prego dali, essa pessoa é a primeira vez e dá um banho desse jeito, eu falei, imagina onde que ela vai chegar. Aí você começa a despertar. Mas ela fala da verdade dela, da experiência dela. Isso aí. Isso é muito empoderador. É maravilhoso. Ela aprendeu, né? Isso é aquilo que é vivo para ela, né? Então a gente trabalha com formação de líderes e assim, acho que a Kirlene falou isso mais cedo, líder é cada um de frente para o seu processo de trabalho. Eu lidero isso, eu tomo decisões disto que é minha responsabilidade. Eu posso ter um cargo hierárquico, né? Mas eu sou líder daquele momento, daquele processo. Então, na hora que essa pessoa pega esse microfone, ela tá... é porque ela fez um trabalho de autoconhecimento, de se perceber. Isso, caminho, isso é importantíssimo para que a gente lidere a gente mesmo. E só então eu posso contagiar e liderar, né? Porque a gente fala assim de mudança, às vezes um líder fala assim, eu vim para esse processo, mas fala assim, a gente já ouviu isso, tá? O meu chefe que devia estar aqui ouvindo isso. Isso acontece, né? Eu falo, olha, quando você se reposiciona, inevitavelmente, o chefe, o liderado, quem está do lado, precisa se reposicionar. Quando você então, vai querer saber isso passa por nós mesmos. Mudou tanto isso passa pela gente. Se você muda na relação com o outro, muda. Você tem ideia? Eu tenho um empresário que ele foi fazer o rema.
Eu tô falando do remo porque hoje é minha, né, a minha vida, né? Eu amo, eu respiro. Porque, o remo é internacional, tem padre que fez o remo. A gente forma muitas pessoas assim, de outras, católicos, a gente tem muitos parceiros católicos que fazem o rema e falam, nossa, não é nada daquilo que as pessoas imaginavam, não, é muito melhor. Então, assim, teve um empresário que foi fazer o rema e ele falou, olha, o que me fez fazer o rema foi a mudança da minha funcionária. Que legal. Porque ela começou a mudar, ela começou a dar resultado, ela começou a falar como gente grande. Ele falou, ela começou a pensar como empresa. Ela não pensava assim, eu vou ali só executar meu trabalho. Não, agora eu quero dar resultado para o meu chefe, eu quero fazer as coisas acontecerem. E ele falou assim, sabe agora o pré-requisito que eu coloco lá? Tem o rema para contratar. E tem o rema. Porque ele sabe que já foi feito um trabalho. Claro que a gente sabe que tem alguns que saem, que terminam e que não colocam em prática. Não fez sentido na vida de todo momento, mundo. Às vezes o rema não fez sentido naquele momento para ele. Não deu devido valor. Às vezes a vida, as experiências de vida não ajudaram que alcançasse determinadas coisas. Tudo isso é possível, eu né? sempre falo nessa coisa de submissão, porque hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Eu falo. Quando eu assisti a aula de submissão e autoridade... Então, você vai fazer Sim, senhor. A gente brinca. Mas quando a gente fez essa aula, que são várias matérias, eu falo assim, amor, não quero ouvir submissão. E assim, já botou um murão aquilo, eu resisti, só no nome da matéria, eu já estava resistindo. Aí entrou um homem todo passivo, falando que eu tinha que respeitar o meu marido, que eu tinha que falar baixo, que eu tinha que... ai meu Deus do céu. Cadê a porta de saída? E aí uma coisa que eu escuto, né? Se o seu marido, né, ganha menos do que você, ele continua sendo cabeça. E eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa desaforada. Eu achava assim que, porque eu naquele período estava ganhando mais do que ele, eu achava que eu tinha que dar todos os comandos. Mas existe uma forma de você comandar a sua casa, liderar a sua casa, sem você precisar mandar, com sabedoria. Então, assim, eu tive que quebrar muitos tabus, né? Então, essa questão me ensinou também a ser uma pessoa lá fora, hoje podendo ensinar. Por quê? Porque eu aprendi, eu decidi praticar. E aí, no primeiro dia eu quis ir embora, mas depois eu decidi, realmente, falei, eu tô aqui, eu vou até o fim. E ele falou, você vai voltar. Eu falei, tá bom. E eu tenho muitos testemunhos, assim, de pessoas que, assim, eu vou, porque a palavra confronta, né? E às vezes a gente vai escutar uma coisa que a gente tá mexendo lá dentro, um negócio que tá escondido, você pensa assim, o quarto da bagunça tá lá, ninguém entra, eu fecho aqui quando chega, eu bato o papo, eu sorrio, mas tá lá guardinho. Eu sei navegar dentro dele, tá bagunçado, que mas você esquece de falar que não é para mexer no quartinho e mexe, que é um professor que chega na sala de aula e fala exatamente o que você tá passando, e ele mexe com aquilo ali, e aí você fala, meu Deus, ou agora eu vou encarar, vou falar que eu sou forte mesmo e vou encarar isso, ou eu vou... E tem pessoas que deixam, né? Então, assim, a liderança acontece em qualquer lugar que você estiver, mas a pessoa também que está sendo liderada, ela tem que querer. Ela tem que querer. E você, às vezes, como líder, você desperta isso mesmo. Você é que desperta. Você trouxe agora há pouco um pouco sobre a escuta, né? Essa coisa que a gente tem que ter, a escuta, né? Que não é só o som das palavras, está por trás das palavras o sentimento, a necessidade que ela não está expressando de fato daquelas Isso palavras. Aí. Então, quando você pega um time, que não é o time, vamos chamar da média gestão, né? O time, a equipe mesmo, e operacional, e dá voz, e faz um treinamento com eles, e se sentem empoderados, se sentem líderes de si mesmos, começa a praticar o primeiro pilar, que é o líder, e vai conduzindo, saem coisas fantásticas. E assim, o quanto eles levam para casa. Claro. Que é a transformação que mexe, de casa, né? A gente tem muito o marido que vai porque a mulher mudou, ou a mulher que vai porque o marido mudou. Deixa eu lá ver o que está acontecendo nesse lugar, porque esse homem está todo dia. Por exemplo, uma das que a gente faz e que se perdeu no Brasil, nos países do Ocidente, né? É que a liderança ela está conectada a uma cultura de honra. A honra, ela é a luz que ilumina a estrada por onde o favor divino vai desfilar em solenidade.
Então, se você olha para o Japão, o imperador, um dia teve uma professora. A professora, ela não precisa se curvar para o imperador. Isso se perdeu na cultura ocidental, né? Então, quando você consegue estabelecer um ambiente de honra nos 3 sentidos dos vetores para fora, você estabelece o sucesso. E honra se ensina. Ao contrário do que as pessoas dizem, você não pode falar sobre ele, você deve falar sobre ele. Isso começa na célula máter da sociedade, que é a primeira esfera de atribuição de um líder, sua família. Então, eu tenho um estudo aqui interessante, que eu lembrei disso, que hoje, tem um livro chamado Men's in the Mirror, Homens no Espelho, fala que menos de 10% das famílias dos filhos pedem bênção aos pais. E o cara disse, o que é pedir a bênção, chamar de Senhor dos filhos? Não me chamam de você, eu me chamo de Senhor. Por quê? Caso a gente colocou alguns critérios até para... Por quê? Porque quando ele chegar no mundo corporativo, vai fazer diferença. Se ele chamar o patrão dele, todo mundo vai ter um patrão. E o fato da gente entender a liderança de uma forma humanizada não pode excluir a possibilidade da gente, numa posição de liderado, passar com uma liderança perversa. E a gente vai ter que saber se comportar. Porque liderar para cima é saber lidar com as injustiças. Então, como é que você vai treinar esse líderzinho lá dentro da sua casa, seu filho? Ensinando a honra. Rapaz, você não levante da mesa sem pedir licença. Ninguém come à frente da televisão. Quando você chegar com a professora lá na sala de aula, diga para a sua professora, agradeça a ela. Tem a tia que trabalha com a gente, é uma senhora, está com 70 e poucos anos, né? Aí outro dia eu peguei um dinheiro, falei, você vai entregar esse dinheiro para a tia e você vai dizer, tia, obrigado por cuidar da gente. Na sexta-feira. Foi lá que cada um deu sua oferta para ela. E assim, ela chorou. Então, assim, ensinar a honra é você pavimentar, é você iluminar a estrada dos líderes. Honra em todas as direções, inclusive para baixo. Porque um líder ele tem que ser honroso com aqueles que o servem. Bom dia, boa tarde, boa noite, o por favor. O tratar com temperança. É muito interessante essa questão da honra, porque é uma coisa muito pouco falada no corporativo. Sim. Virou coleguismo, né? E a honra é importantíssima. E honrar o ser do outro também, né? É porque isso que a gente está falando, a liderança tem a ver com o ser. Uma moça que participou de um programa do nosso programa de desenvolvimento de líderes, uns 3 anos atrás, ela disse assim, no final, ela falou, que é meio óbvio, assim, mas foi tão bonito. Ela falou assim, a líder que eu sou, eu descobri aqui que a líder que eu sou é quem eu sou. É isso. Na verdade, assim, falando assim, é simples assim e direto. A gente está no nosso finalmente aqui, mas eu me recordei de Davi, os valentes de Davi, que eram pessoas assim totalmente desacreditadas pela sociedade. O que Davi fez? Fez eles se descobrirem. E eles viraram e não só descobrir, aperfeiçoou ele. Aperfeiçoou. Então, assim, olha que liderança. Se treina. Se treina. E resgatou mesmo. Tem ferramentas para treinar pessoas. Estão falando de vocês, foram rejeitados, me dá aqui, vem aqui, cola comigo que eu vou te ensinar agora como ser alguém guerreiro que vai encarar tudo isso. Ou seja, gente, falar sobre liderança é muito bom. E viver isso é melhor ainda, né? Muito bom que vocês vieram falar com a gente sobre liderança. A gente vai caminhando para o final. A gente tem sempre um exercício que a gente coloca aqui como um momento de finalização, de conclusão. Vocês foram falando aqui nesse podcast essa questão de senso de comunidade. A gente foi falando muito do ser humano, né? Do líder é o ser humano. Ele é isso. E tem essa presença, né, na vida do outro, quanto a gente pode inspirar o outro, né, o exemplo que a gente essa coisa da honra, começa dentro de casa com o pai, com a mãe, com o irmão,
marido, mulher. Eu acho que a submissão não tem a ver com ser subserviente, né? Ou obedecer o outro, mas tem a Você ver... está numa missão junto. Exatamente. E acho que tem um lugar muito bonito, essa De coisa da segurança. submissão, né? Eu brinco lá em casa assim, Um lugar de segurança. eu deixo ele pra matar barata mesmo, não sou eu que mato não. Eu também. Sabe? A lâmpada tá queimada, fica queimada o mês inteiro, não vou trocar não. Isso aí, Não isso sou, aí. Né? Eu fui aprender isso depois de muitos anos. Eu tô lá pra ser a esposa e pra cuidar. Isso Então, aí. ele também tem um papelzinho dele dentro de casa. Então, aqui é um exercício que a gente faz, que é olhar essas imagens dessas árvores, e atrás tem um recadinho. Que legal. E assim, a gente costuma brincar assim, deixa a imagem escolher você, não vai buscar a imagem mais bonita, assim, mas o que foi falado, o que foi tocado, o que ficou dentro de cada um de nós, né? Olha aí, deixa ela conversar com você, que imagem que está conversando com cada um de vocês A gente aí. ajuda virando a imagem, tá meio longe. Aí eu vou pedir só para vocês escolherem não ler ainda o que está atrás, só admirar a imagem. Pode pegar a cartinha, mas admirar a imagem. Pode pegar. Tá bom. O exercício agora a gente... Você leu dela? Eu leio? Pode ser? Então tá bom. Pega a imagem assim. Eu vou olhar, você fica admirando a imagem e eu vou ler para você o que está dizendo aqui, tá bom? Então tá. Amar. A verdade que vem do coração e que faz você se sentir inteiro e completo. Festejar. Levar sua alma para passear, dançar, cantar e tudo mais o que tem direito. Como as asas da borboleta que se balançam em fervorosa. Lembre-se, amar e enfrentar. Legal, né? Eu escolhi essa, né? Adorei. Borboleta pra mim. Mas o amor tá ali. Tem tudo a ver as nossas escolhas. É tão lindo que Tem faz um tudo a ver. coração, você tinha reparado? Não, é porque Faz um coração, né? Assim, porque essas árvores E têm... o amar tem duas, é tão bonito isso de pensar. Essas árvores têm um lugar que eu admiro, que eu gosto demais, em Utah, Estados Unidos. Esse tipo de vegetação, e no Texas também. Aí te remeteu a essa aqui. né? É muito legal. Onde eu encontro isso aqui? Depois a gente conta. É que a gente tem trabalho com mulheres, assim, é bem interessante, né? É muito bacana. Muito legal. Muito obrigada por vocês terem Isso, vindo. bom. Foi um prazer conversar com vocês. Acho que tivemos um Fazer todo conhecê-los meu. primeiro, né? Já foi bem legal. Gostei. Agradecer a gentileza, a generosidade de vocês por estarem aqui com a gente. A gente não se conhecia, nos conhecemos agora, já somos quase amigos de infância. Isso aí. O papo fluiu muito bem, então foi assim, muito gostoso. Então, assim, a generosidade de vocês compartilharem com a gente também tanta sabedoria e conhecimento, e que a gente possa levar isso para as pessoas e inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente para poder também ter esse desbravamento, né? Assim, ir pro rema, sabe assim? Sair e ter o primeiro passo e ter essa consciência mais do ser de cada um, né? Da sua essência e da sua importância no mundo e o impacto que ela causa, né? Na família, nas corporações, no dia a dia de cada um. Eu senti um calor, assim, né? Tem um calor que vem de vocês, assim. Amém. Uma coisa calorosa. Graças a Deus. Quero agradecer a vocês também pelo convite. Eu costumo dizer que ninguém sabe tanto que nada possa aprender e ninguém sabe tão pouco que nada tem a ensinar. Então, certamente aqui todos nós aprendemos, né? Com esse bate-papo. Parabéns pelo trabalho. Como eu disse, gostei muito até do nome, né? Que tem um significado interessante e tem um outro acrônimo, Então, né? Canequinha. é um presentinho, é a canequinha. Essa pra você. E vocês querem falar um pouco do livro de vocês? Aproveitar? Legal. Esse livro aqui, há 12 anos atrás, eu comecei a ministrar dentro das igrejas acerca de saúde do corpo. Né? Quando eu comecei a ministrar, quase ninguém falava sobre isso. Quer dizer, eu não lembro de ninguém. E todo mundo começou a criticar muito. O que é você, esse cara falando? Você tem que cuidar, se alimentar bem, fazer atividade física, cuidar do descanso. E eu comecei, há 12 anos atrás, a escrever esse livro. E hoje eu lancei. Aqui eu falo sobre a importância da saúde para o ministério eclesiástico, né? Independente se é católico, protestante.
ministério eclesiástico, né? Dentro dessa ideia de disciplina e liderança, cada um de nós somos líderes de nós mesmos, e essa esfera deve ser tratada. Então, saúde integral, tudo com base bíblica e alguns estudos científicos, né? Como eu disse, também sou profissional de educação física, né? E eu trago aqui basicamente um manual para que se possa consultar. Corpo, alma e espírito. Muito bom, isso mesmo. Conservados íntegros e irrepreensíveis. Eu trouxe aqui, na verdade, da última vez eu também já tinha lançado, esse livro foi lançado, como eu falei, lá em Barcelona, na Espanha. Ele, juntamente com o Despertar das Águias, onde eu levei também mais 5 águias comigo, né? Tiveram a oportunidade de pisar pela primeira vez fora do Brasil para lançar um livro, pense. Só que eu tô sem a unidade exemplar, graças a Deus acabou, né? Mas a gente tá pedindo mais. E eu lancei esse aqui também, que é o Saúde Mental, né? O silêncio que fala e a voz que aprisiona. Que muitas vezes a gente deixa de falar e aquilo se torna uma prisão para nossa vida, e a gente toca novamente na questão da escuta, da importância da escuta, a importância de pedir ajuda, a importância de estarmos, né, conectados, e aí que não é fraqueza isso, na verdade é motivo de força, né, você querer se reerguer, e a gente que está do lado de cá às vezes, né, precisa estar conectado e ver que pessoas precisam da nossa ajuda também, né, como líder. E como as corporações agora estão olhando para a saúde mental, agora, né? Agora é lei, né? Agora é então. lei, e isso tem realmente, ontem eu estava falando com uma pessoa do Sebrae, também uma oportunidade que a gente está vendo lá de falar sobre saúde mental e fazer uns treinamentos. E esse aqui também, que é o Saia do Poço das Feridas Emocionais, que vem trazer também uma realidade que muitas vezes nos aprisiona, nos mantém num lugar tão escuro, tão fechado. Então eu venho trazendo essa colaboração aí, não só para o corpo de Cristo, mas também para as pessoas, né, que desejam ter uma vida melhor, né? Ficar bem mentalmente. Não adianta cuidar só do corpo, do espírito. Tem muita gente dando amém, aleluia, mas por dentro está precisando cuidar da alma. É verdade. Tão interessante esse livro que você trouxe, né? Essa saúde mental e falar dessa coisa. A gente vai agora em outubro, a gente vai ter essa oficina sobre a escutatória, e um dos temas é como que eu me deixo permear pelo outro, né? Porque hoje a gente polariza, porque é a opinião, você falou da opinião, é a opinião contra a opinião. E a gente fica nesse lugar de polaridade que a gente não soma, que a gente não encontra. Quando você fala que aqui é para eclesiástico, não interessa a religião que a pessoa tem, né? Eu acho que isso é... E essa voz que aprisiona, né? Que todo tempo fala que você não é capaz, que você não está em condições de... Então, assim... Então, exatamente nesse contexto que eu quero chegar, né? Que as pessoas, às vezes, elas mesmas, pelos pensamentos, se aprisionam. E a gente tem que se libertar disso. E para isso nós temos pessoas, né? Gratidão, gente. Obrigada. Acho que é isso. Acho que, então, pessoal, grato por vocês estarem com a gente até agora. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, por estar aqui com a gente. E em 15 dias teremos mais um Pode Liderar. Muito bom. Até mais.